Vamos encontrar as coordenadas dos pontos H, I, J e K. Para isso precisamos encontrar alguns ângulos. Vamos utilizar a somatória dos ângulos internos de um triângulo, que é 180 graus, a teoria dos ângulos externos e a teoria dos ângulos complementares e suplementares. Vamos encontrar o ângulo ABH através da seguinte conta. Vamos encontrar o ângulo AHB através da seguinte conta. Vamos encontrar o ângulo CJD através da seguinte conta. Vamos encontrar o ângulo JDL através da seguinte conta. Vamos encontrar o ângulo JLD através da seguinte conta. Após encontrar os ângulos necessários, utilizaremos as leis dos senos e relações trigonométricas para achar as coordenadas. Utilizaremos a distância AH para calcular o valor de Z do ponto H. Com isso, podemos calcular o x do ponto H. Usamos a distância JD para calcular o valor de Z do ponto L. Com isso, podemos calcular o x do ponto L. Usamos a relação seno para calcular o valor de Z do ponto J. Usamos a relação TV para calcular o valor de x do ponto J. O Z do ponto I é igual ao Z do ponto H. O x do ponto I é 40 menos x do ponto H. O Z do ponto K é igual ao Z do ponto J. O x do ponto K é 40 menos x do ponto J. Com isso, obtemos as seguintes coordenadas. Nesse tipo de ponte, todas as forças que são aplicadas nos nós são forças de tração, compressão ou da gravidade. Usando a lei da estática, o somatório das forças em x e em z tem que ser igual a zero em cada nó dessa ponte. Existem casos específicos, como o ponto A que está fixo no chão, então existem duas forças, a x e a z, uma na direção x, outra na direção z, respectivamente. Em outro caso, o ponto G que está apenas apoiado no chão, por isso há apenas a força GZ na direção z. Para cada nó interligado por uma barra, há uma força na mesma. Vamos considerar que todas as forças são de contração. Temos o seguinte diagrama. Usando o ponto D como exemplo, temos as forças DL em Z, as forças DC e DE em X, as forças DJ e DK que precisam ser decompostas nas direções X e Z. Realizando a decomposição, temos o seguinte. E com isso podemos fazer o somatório das forças X e Z e montar as seguintes equações. Então, com todas as 24 equações montadas, temos o seguinte. E utilizando um software online para resolver o sistema linear, obtemos os seguintes resultados. Logo, com o resultado do sistema linear, podemos descobrir quais forças estão em tração e quais forças estão em compressão. Como inicialmente a gente considerou que todas as forças estão em compressão, os resultados de forças negativas querem dizer que as forças estão em tração, e as outras que ficarem com o sinal positivo estão em compressão mesmo. Com isso, as forças de tração são as seguintes. E as forças de compressão são as seguintes. E o diagrama correto das forças fica... Para calcular o comprimento de todas as barras, utilizamos a teoria de distância entre dois pontos. Por exemplo, se
Se utilizamos os pontos B e H, para calcular a distância subtraímos as coordenadas de H menos a de B. E com isso conseguimos um vetor que será BH, e o módulo desse vetor será igual a 7,28 metros e será igual também à distância entre BH. Assim, o comprimento de todas as barras são Considerando a tabela 2 com os possíveis materiais para a construção da ponte, foi necessário adicionar o material vibrânio nessa tabela, pois o aço, que possui a maior resistência dentre todos os materiais, não suportava algumas forças, e por isso acabamos utilizando esse novo material, que possui a resistência de 20.000 newtons por metro, com um custo de R$3.000 por metro. Para criar uma combinação viável de materiais, vamos utilizar os materiais mais baratos, mas que possuam uma resistência total maior que a força exercida na barra. Para fazer essa combinação de materiais, utilizamos o comprimento da barra vezes a resistência do material, e o resultado dessa multiplicação deve ser maior que a força exercida nessa barra. Por exemplo, vamos utilizar a força e a distância de BH. Se utilizamos a madeira blanda e a madeira dura, o resultado da resistência é menor que a força exercida na barra BH. Portanto, há várias maneiras de se construir a ponte com diversas combinações de materiais. Porém, o menor valor para que a ponte aguente está representado na tabela. Com todos os blocos realizados e explicados no vídeo, terminamos por aqui a nossa videoaula. Muito obrigado pela atenção.